Oi, Felipe, Marcel e Mosca. Vi esses dias um vídeo sobre como a banda Restart foi injustiçada por ter surgido na época errada, auge do programa Pânico e homofobia rolando solta. Você se arrepende de ter, de certa forma, contribuído com hate desproporcional pra banda e os fãs? Beijo pra todos. Cara, olha só, arrependimento é uma parada muito pesada, tá? Porque se não fosse as merdas que eu fiz, eu não teria aprendido tanto também. Então, assim, vou te falar que eu me arrependo? Eu não me arrependo. Porque naquela época, meio que a gente nem sabia que tava fazendo alguma coisa errada. Hoje em dia, eu jamais faria. E eu olho pra aquele vídeo e sinto tristeza, não sinto felicidade assistindo, sabe? Tipo, não me traz nenhuma alegria ver. Então, assim, eu não acho maneiro. Ainda bem que pude evoluir e crescer. E eu sei o estrago que eu causei no Restart, assim. E tenho plena convicção disso. Inclusive, converso com o Pelu. Acabou que no final eu virei amigo do Pelu. Amigo é uma palavra sempre forte, né? Eu sempre falo que a gente precisa de uma expressão em português. Web amigo. Entre o colega e o amigo. É. Porque se você chama alguém de colega, você já tá diminuindo a pessoa. Mas no inglês tem uma expressão intermediária? Sei lá, cara. Amigo. Pô, eu Olha, arrumei uma treta sobre isso no primeiro período de faculdade, que eu fui falar que eu não era amigo da galera. Eu falei que a gente não é amigo ainda, a gente acabou de se conhecer. Aí que não foi amigo mesmo. Ferrou. Aí que eu não fui amigo. Aí que eu não fui. Aí eu falei, né, é que eu tava falando sobre a diferença entre isso e pessoas que eu convivi há muitos anos. Claro, óbvio. É conversante a palavra. Eu vou te agredir, cara. Eu vou te tacar um mouse. Agride a internet. A internet? Que? Agride ela. Fala assim, um Pelusa. Pelusa. O Pelusa é meu conversante. O que é intersect? A internet de um jeito fofinho. Ah, tá. Aí, beleza, fiquei amigo do Pelu, a gente troca ideia. E aí, pô, ele, sabe, me mostrou, assim, o quanto tinha sido ruim, mas tudo bem, sabe, tá perdoado, pedi desculpa. Já falei várias vezes que, pô, peço perdão pelo que eu causei ao Restart e tudo mais, e aos fãs do Restart também. Mas, de fato, cara, é um recorte do seu tempo, né? Aquela época... A gente sempre fala isso, né? O período em que algo é criado é fundamental estar bem claro quando você vai assistir alguma coisa. Caso contrário, a gente vai ter que ficar jogando fora muita coisa. A gente vai ter que pegar muito filme, muita série, muita obra e jogar fora, porque não dá mais nos dias atuais pra gente rir das piadas homofóbicas de Friends. Beleza, não dá pra rir das piadas homofóbicas, mas a obra em si é sensacional. Tem muita coisa que dá pra continuar gostando e entender o contexto da época e não rir dessas piadas. Claro. Principalmente as transfóbicas com o pai do Chandler. Que Essas são inaceitáveis, assim. Tipo, E eu fico até pensando no modo como a gente se refere. É pai? pois é. Pois é, como a gente naturaliza umas expressões. Exatamente, porque a série, o Chandler em Friends tem... Eles chamam de pai, né? Só que é uma mulher trans. Então seria mãe. Mãe, Tem duas mães, Ponto. Ele tem duas mães, ponto. A série não só chama ele de pai, como faz muita piada com o fato de ser trans. E assim, quando você compara, por exemplo, com uma outra série que tem vários problemas, que é How I Met Your Mother, bem ou mal, o Barney ele vai tendo uma curva de aprendizado Sim. que o Chandler não tem a respeito da transfobia. Não tem. Ele sente vergonha do fato, né, da segunda mãe dele ser uma mulher trans. A série faz piada com essa vergonha o tempo todo. Eu lembro de uma cena específica que é ridícula, que é o Chandler fala pro pai da Mônica, né, que ele tá tentando agradar, porque o pai da Mônica odeia ele. E aí ele fala pro pai da Mônica, eu acho sempre que os filhos são um reflexo do que são seus pais. Aí o pai da Mônica fala, eu concordo com isso. O que faz o seu pai? E aí ele fica em silêncio e a plateia gargalhando. Aí ele fala, tem um show de drag em Vegas. E aí o pai da Mônica fica olhando com uma cara assim de tipo... De tom de decepção. Óbvio. Aham. E todo Eu mundo lembro rindo. Tipo, qual o problema? Tem um show de drag em Vegas. Então assim, vamos excluir Friends, não vamos mais ver Friends. Ou vamos entender... que nessa época, absolutamente ninguém no planeta falou sobre isso porque não era uma pauta. Ou enfim, se falava, eram ciclos Muito mais bolha, fechados. eram bolhas, não microbolhas. Não era um debate de massa. Eram microbolhas. Então agora não se faz mais essa piada, mas a gente não pode cancelar obras inteiras pra sempre, pela eternidade, por conta dos contextos de suas épocas. A gente viu isso na palestra Lá na Time, sim. A gente tava lá na Time, na palestra da Time 100, e teve a palestra do Spielberg no palco, e aí perguntaram pra ele se ele se arrependia, né? Do qual era o filme? Eu esqueci qual foi o filme que perguntaram. Mas filme... era sobre alguma coisa dentro da Eu obra? lembrei, Alien. Sim. Porque em Alien... as crianças usavam umas arminhas, não é isso? Sim, isso. E ele trocou na pós-produção, depois de anos, ele trocou na edição por walkie-talkies. Só que parece que ficou meio tosco. Eu nunca vi essa parte, assim. Nem eu eu não nunca lembro. vi a edição lá. Perguntaram se ele se arrependia. Ele falou que sim,
que, tipo, não deveria ter feito isso porque ele mutilou o filme dele pra meio que tentar se posicionar não armamentista. Ah, então, peraí, ele não se arrependeu, ele se arrependeu, na verdade, de de ter ter editado. Ele se arrependeu, porque ele falou, tava errado. Eu tentei meio que descancelar o filme, editando as arminhas nas mãos das crianças, mas o filme é de uma época que toda criança brincava de arma, mano. Esse é um debate intenso sobre memória, como lidar com obras mais antigas que têm aspectos problemáticos, né? Você vai ver Sítio do Capão Amarelo, por exemplo, que é uma obra com vários elementos racistas e Sim. tudo mais, né? Como lidar com isso? Talvez o jeito seja, em alguns casos, né, continuar consumindo, só ter um olhar crítico, um debate sobre o aspecto, né? Eu vi um homem negro falando sobre isso, só que eu esqueci o nome dele, e agora eu tô muito triste que eu esqueci o nome dele. Brasileiro, falando no programa do Marcelo Tais, que é o... Como é que é o nome do programa? Provocações. Do Provocações. Quero da Bujan. Da Bujan. É. O Tais pergunta pra ele sobre o Monteiro Lobato, Legal. falando assim, tem que tirar então? Tem que proibir de ler? Ele falou, não necessariamente. Mas o que que faz então? Ué, a gente divulga que Monteiro Lobato era um racista de merda. É tipo assim, por que que a gente tem que esconder os fatos, tá ligado? Pode continuar assistindo Friends, é só todo mundo saber que aquela piada é uma piada homofóbica, é uma piada transfóbica. Se for pra falar do Monteiro Lobato, se for pra assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, divulgar e todo mundo saber que ele é um racista. Agora, é a solução? Não sei. Tô só repetindo e replicando o que eu ouvi. E é importante falar até, assim, que os Kaufman, né, que fizeram Friends, eles depois, enfim, o tempo passou, estão vivos ainda, espero que eles tenham revisto. E no caso do Monteiro Lobato, inclusive, ele publicou em jornal depois, um debate com Dizem que ele se arrependeu, ele né? se arrependeu, ele publicou. Ele era eugenista, né? Ele era eugenista. Ele Ele tinha um personagem famoso, que é o Jeca Tatu, que supostamente era o exemplo da miscigenação brasileira, que seria o atraso do Brasil. Nossa. E aí o Oswaldo Cruz pega e faz uma série de pesquisas e demonstra que esse homem interiorano, Jeca Tatu, que seria preguiçoso, era por problemas sanitários, que era um sanitarista, o Oswaldo Cruz. Uhum. E aí depois de várias publicações nesse sentido, Monteiro Lobato veio a público em jornal escrito, né, e pediu desculpas sobre. O pessoal que tá perguntando o que é eugenista. Bem, a ideia de eugenia é uma ideia de purificação da raça. É a ideia que fundamenta o nazismo, né? É você, através de cruzamentos entre pessoas puras, você gerar um código genético mais aprimorado. Essa é a base que sustenta muitos neonazistas hoje. Eles acreditam piamente nisso. Então o sangue europeu teria mais valor, né? O sangue branco tem mais valor e tudo isso. Então eles querem aniquilar a miscigenação e fazer uma superioridade de alguma raça. No caso do nazismo, seria a raça ariana. E aí, enfim, aqui no Brasil é difícil alguém defender ariano, né? Por isso, no começo do século XX, não só na Alemanha, aqui no Brasil também, era comum a ideia absolutamente racista de se defender que o ideal para uma nação vingar é ter uma raça pura. Então a miscigenação, que é uma marca brasileira, seria motivo do atraso nacional. E o pior, né? Na época tinham até, entre aspas, pesquisas que apoiavam essa ideia. Muitos cientistas da época defendiam a eugenia, cara. Eram estudos chamados de antropométricos. Mediam as pessoas, por exemplo, cabeças de judeus, Meu Deus. de negros e tal, e falava, olha, o motivo do negro ser mais pobre ou ter maior envolvimento com determinados tipos de crime são características genéticas, que são mensuráveis pelo próprio corpo. E por isso, durante muito tempo, a eugenia foi tão disseminada. E Monteiro Lobato era um defensor da eugenia. Deixa eu recuperar a pergunta que a menina fez. Claro. Te perguntar o seguinte, você falou de... Deixa eu recuperar a pergunta que a menina fez. Claro. Te perguntar o seguinte, você falou de... Ela perguntou sobre o caso do Pelu. Você consegue listar outras, sei lá, 3 coisas... Que eu prejudiquei? Não, se você pudesse não ter feito de conteúdo. Pô, tem tantas? Mas eu vou até abrir um parênteses aqui. Ela falou sobre você ter ajudado a prejudicar, mas como o negócio é do tempo mesmo. Acho que ele mesmo, eu não lembro qual integrante, acho que eu vi aqui, não posso falar besteira, Tomás, ele fez um comentário na época, quando estava no auge. Sobre a Amazônia? Exatamente, onde eles queriam tocar, ele queria tocar na Amazônia, ele falou que seria irado tocar no meio do mato, e nem sabia se tinha civilização lá. Então, assim, ele logo depois se arrependeu desse comentário. Então, assim, não é só olhar pra você e falar, você... Não é o filho, pelo amor. Assim, Hoje, eu tenho certeza que ele não faria esse comentário. Então, assim, tem tudo a ver com a não saber o que da época também, enfim. Foi uma série de coisas que causaram o cancelamento do Restart. Algumas justas, uma outra justa, que é tipo assim, percepção popular de não gostar de determinado estilo. Ok, isso é válido pra galera, tipo, não querer gostar de algo. Mas a maioria injusta. Tipo, criticar as roupas, como eu zoei. Que, na verdade, se você olhar, mano, Beatles usou o mesmo estilo. O mesmo. Você encontra um álbum dos Beatles todo colorido. Que eles estão lá com calça laranja, mesma coisa, mano. Então era um estilo identitário ali. Identitário é a palavra errada. Um estilo de identidade, ok.
que era válido. Não tinha por que transformar os caras em lixo por causa disso, tá ligado? Como a gente fez, todo mundo na época fez. Será que rolou isso com os Beatles? Porque assim, claro, era coloridão, uma pegada diferente, mas que era uma pegada diferente, Não, mas o colorido era muito mais disseminado. Mas o Beatles, ele foi de década, entendeu? Cada álbum era uma proposta diferente. Aquilo não foi o Beatles, foi um álbum do Beatles. Sim, sim. Então é diferente. E na época eu até fiz uma tirinha que eu nunca publiquei disso de... Eu falei, sim, eu amo banda colorida. E aí era um monte de Deep Purple, Black Sabbath, White Snake. Os menudos. Ah, bom. Não. É porque ele é fã de cores, né? Ah, tá. Esse é o colorido que eu gosto, é rock, mas assim, eu olhei e falei assim, nossa... Nenhuma dessas fez de fato colorido, né? Não, Deep Purple, White Snake, Snake, Black Sabbath. Ok, agora entendi. Todas são coloridas, mas Demorei, essa é a tô banca, lerdo. essa é a banda colorida que eu gosto. Entendi. E eu lembro que eu fiz isso e mostrei pros meus amigos, tipo, aí meus amigos roqueiros, caraca. Mas a galera entendeu, pelo menos? Tipo assim. Eu expliquei. Foi mais ou menos assim. Quando eu tive que explicar pra ele, eu falei, não vale a pena publicar. Mas é coisa da época, assim, nada contra o Restart. Eu também já tava um pouco mais assim, acima da idade, mas a minha irmã mais nova já gostava. Sim. Então era isso, tipo... Aí assim, olha só, quando fala nada contra, a gente pode ter motivos contra, mas existe existe um abismo entre não gostar, né? E odiar. E odiar, mas não tinha nada contra mesmo, porque era uma música deles, não fazia nem mal Sabe pra o mim. que é o mais bizarro? Eu nunca odiei o Restart. Nunca. Era um personagem criado pra fazer graça na internet, cara. E, tipo, isso fica tão claro quando você assiste hoje, tá ligado? Mas na época, eu acho que confundia muito as pessoas e achavam que era real. A galera aquilo. achava que o Felipe Neto era o cara do Não Faz Sentido. Eles geraram uma coisa pra mim que é maravilhosa. Aquela entrevista que uma garota de óculos. Sim. Eu gosto do Pelanza. Do Pelanza, meu! É. Aí tal. Cara, aquilo ali é maravilhoso, até hoje. O Tipo assim... Falta de sacanagem também. Pô. Sim, vou xingar muito no Twitter. Isso. Era uma época que ainda tava no começo ali, né? O xingar no Exatamente, Twitter. pô. Agora tinha que falar, vou xingar muito no X. Olha que merda. Ai, Vou xingar muito no Vou X. chitar? Vou chitar muito no X. Olha que... Ai, pelo amor Olha o de que você Deus. fez, Elon Musk. Você está orgulhoso? Não, parabéns, Elon Musk. Você conseguiu até um meme velho. Parabéns. Eu não tô lembrando de outras coisas que eu me arrependo, mas tem. Eu preciso lembrar. Mas tem. Com certeza tem. Pô, o que tu mais a gente fala... começa a listar, né? É. A coisa que tu mais fala nos reacts do Minecraft é teu cabelo. Qual deles? Todos. Eu não me arrependo nada. Nem um pouco. Nenhum deles. Todos os episódios era esse cabelo. E esse cabelo aqui? Ah, tá. Você tá falando quando eu deixava o cabelo crescer e ficava botando pra cima. Topete, você... entendi. E quando você raspou? Quando eu raspei, foi crise ali. Foi crise. Mas eu não me arrependo não, pô. Irado. Então... É, pô. Nesse maneiro. caso é bom pra um checklist, assim, da vida, né? É. Tipo, eu tive vários cabelos. Tô nem aí. Não, isso o aí. cabelo é o topete, não as cores. Sim, não, sim.